Boa tarde, gente. Mais uma vez agradecer, né, a todos pelo comprometimento em estar enviando as atividades. E para iniciar hoje, tentar falar um pouco mais rápido para o vídeo não ser tão longo, né? A gente vai fazer a correção da atividade anterior. Na atividade anterior, nós estudamos sobre os tipos de migrações, onde vocês conheceram os termos refugiados, a diferença entre imigrante e emigrante, o tipo de migrações forçadas e espontâneas, né? Então, a gente estudou um pouquinho sobre essa questão de migrações, das migrações. E como no decorrer do período, do tempo, né, os homens, eles começaram a se dispersar pelo mundo. Então, agradeço a quem contribuiu, né, me enviar as atividades. E hoje a gente vai iniciar com a correção da atividade. A primeira questão, ela perguntava assim: desde épocas remotas, o homem moderno, ou seja, o Homo sapiens, e seus ancestrais deslocam-se pelos espaços terrestres. A ponte, a causa mais provável para esses deslocamentos. Ou seja, quais eram os motivos que faziam essas pessoas, desde o passado, a se deslocarem, né, a irem para outros locais. No início, né, o principal motivo era o quê? A busca por alimentos, né, pela sobrevivência deles. Então, eles faziam por conta disso, esse era o principal objetivo. Mas também tinha a questão, por exemplo, né, que aconteceu algum tipo de catástrofe natural no local onde eles viviam, um terremoto, uma erupção de um vulcão, né, um tsunami, esse tipo de coisa. Então, são esses os motivos que faziam essas pessoas a saírem dos seus países de origem, né, se dispersar pelo mundo. E isso há muito tempo atrás, né, os Homo sapiens, os primeiros ancestrais humanos. E a segunda questão, ela perguntava assim: você pediu para você explicar a diferença entre imigrantes e refugiados, na letra A, né? E na letra B, deslocados internos e migração interna. Qual a diferença entre imigrante e refugiados? Um imigrante são aquelas pessoas que deixam seu país de origem e vêm para outro, mas por conta própria, de livre e espontânea vontade, né? Ele realmente quis ir porque queria ter melhores condições de vida, né? Então decidiu ir para outro país. Então, esses são os imigrantes, certo? Chegou uma pessoa lá dos Estados Unidos e veio morar aqui, um imigrante, né? Por conta própria, porque ele queria realmente morar aqui. Então, isso significa os imigrantes. Já a questão dos refugiados são aquelas pessoas que vão tentar entrar em outro país porque saiu do seu país de origem, porque estava acontecendo algum tipo de problema, se viram obrigados a sair do seu país de origem. Por exemplo, devido a perseguições políticas e religiosas, né? Já tinha conflitos que estavam acontecendo no seu país, desastres naturais. Então, elas se sentiram obrigadas a saírem do seu país de origem e irem para outros. Foi um tipo de imigração forçada, não é porque ela quer, certo? Então, eles são os refugiados. Então, eles buscam se refugiar em alguns outros países, buscar abrigo em outros países, tá bom? E a letra B, a diferença entre deslocados internos e migração interna. Deslocados internos, eles migram devido ao mesmo motivo dos refugiados. Eles migram devido a estar fugindo de alguma coisa, de uma perseguição política, religiosa, de guerras e conflitos que acontecem em seu país. Só que, geralmente, eles mudam só de região daquele país. Eles não vão querer ir para outro país, não. Por exemplo, uma pessoa lá da Síria, né? Ou então de um país, outro país da Ásia, do Oriente Médio. Decidir, no seu país onde eles vivem ali, naquele local onde eles vivem, acontecem muitas guerras. Aí ela decidiu ir para outra região, mas continua no mesmo país. É só um deslocado interno, certo? Imigração interna é quando acontece somente dentro do próprio país, ou seja, eu decidi morar lá em São Paulo. Eu estou fazendo um tipo de migração, só que é uma migração interna, porque eu ainda continuo no Brasil. Eu não saí do Brasil, tá bom? E a terceira questão era, além das migrações espontâneas ou voluntárias, existem as migrações forçadas. Explique o que são as migrações forçadas e exemplifique. Migrações forçadas é quando as pessoas saem do seu país de origem não porque querem, se sentem obrigadas. No caso, por exemplo, os refugiados. E no passado, no caso, os escravos. Eles foram africanos que foram trazidos para cá e para outros países de forma obrigada. Não é porque eles queriam vir para cá, tá bom? Então, essa é a correção da nossa atividade anterior. O que é que vocês vão fazer hoje? Hoje, né? Porque na próxima semana eu estou pensando já em passar um trabalho avaliativo. Então, o que é que eu vou pedir hoje para vocês fazerem? Vocês vão estudar algumas páginas que eu vou dizer aqui para vocês agora, né? Vocês, como vocês estão aí com o livro. Quem não tem um livro, mas eu ainda dei um capítulo, né? E é sobre o capítulo, é o mesmo capítulo. Vocês vão estudar, então, esse capítulo aqui, ó. O que é que vocês vão estudar hoje, ó? Vocês vão na página 51,
né? Página 51 começa assim, ó, algumas grandes expressões humanas. Aí tem falando os períodos em que as pessoas começaram a se dispersar, né? A se deslocar pelo mundo. Desde o século XV ao XVIII aqui nessa página, né? Aí aqui durante os séculos XIX e XX, né? Vão ler a página 52 também. Leiam a página 53 e vão observando as imagens e os mapas, tá bom? E aqui a página 54 e 55. O que vocês vão fazer? Vocês vão estudar bem direitinho e fazer um fichamento. O que é isso, um fichamento? Vocês vão, tipo, pegar algumas partes mais importantes que vocês compreenderam sobre o estudo. Por exemplo, aqui na página 51, vocês leram aqui essa parte. Ah, eu vi que essa frase aqui fala sobre isso. Você vai pegando partes, entendeu? Partes do texto e vão anotando no caderninho de vocês. Vão fazendo anotações no caderninho de vocês sobre cada uma dessas partes. E aí, vocês vão retirar a foto desse fichamento. Não precisa ser muitas folhas, não. Pode ser uma folha toda, né? Na frente e verso. Vão pegando as partes que vocês acham que é principais desse conteúdo. E podem me mandar uma foto. Se quiserem também, ao invés da foto, me enviar um vídeo, você tipo explicando que você compreendeu, também pode ser, tá bom? Mas eu quero que vocês estudem, certo? Tchau.